Como será o mundo em 2034? Fizemos uma imersão no cenário da próxima década e saímos transformados, principalmente pelo impacto da IA generativa em nossas vidas. Esse foi o tema central do AWS Summit 2024, que de cara já teve um grande anúncio. Kleber Moraes, diretor-geral da AWS no Brasil, anunciou que a empresa treinará 2 milhões de pessoas no mundo em IA generativa em um ano. Você será uma delas? O evento apresentou não só como será o futuro, mas como grandes empresas estão construindo hoje o caminho para chegar lá. Exemplos como da Localiza, Natura e até Cazé TV foram estrelas do palco principal. Acompanhem em detalhes nossa cobertura do evento, com visões de diferentes participantes. Eu estou aqui com o André Petenucci, contando um pouquinho do sucesso da Localiza e da parceria com a AWS. Não existe área de tecnologia inovadora, existe companhia inovadora, e a Localiza Co é exatamente isso, por conta dessa cultura que é tão presente na nossa vida, dentro da empresa, é o que a gente chama do jeito Allen Co. Parte do keynote a gente estava falando sobre como a entrada de dados bons ajuda o resultado final. E aí eu queria saber um pouco da sua perspectiva desse combo de IA generativa e Open Finance, como é que isso impacta o modelo de negócio da Serasa, como é que vocês estão olhando para isso? Eu sou Bruno Assis, eu sou CTO do Canary, que é um fundo de Venture Capital aqui do Brasil. A gente faz investimentos em empresas de tech na América Latina. Olá pessoal, sou Helder Jascoca, trabalho na MongoDB há quase 3 anos, eu sou vice-presidente regional. A gente tem participado constantemente dos eventos da AWS. A gente entende que esse é um dos principais eventos para nós, da MongoDB no Brasil e no mundo. Nós estamos aqui na AWS Summit 2024 e eu estou aqui com o André Petenucci e eu queria te agradecer. O Localiza foi hoje keynote speaker do evento, uma brilhante apresentação, contando um pouquinho do sucesso da Localiza e da parceria com a AWS. Muito das conversas que a gente tem, além de, obviamente, tecnologia e adoção de nuvem, ela gira em torno de cultura. E você sempre diz algo que eu gosto bastante, tem muito a ver com casos de sucesso que a gente observa por aí, que é sobre a empresa implementar uma cultura onde os times possam experimentar e possam testar. Então eu queria escutar um pouquinho de você, como que você e a sua equipe implementaram essa cultura dentro da Localiza? A Localiza é uma empresa de 51 anos, não tinha tecnologia, não tinha nuvem, quando a gente começou em 1973. Mas a cultura da Localiza que propiciou a gente crescer tão rápido nessa competência. Porque apesar de ter uma empresa fundada em 1973, a cultura de inovação já estava lá. A gente já era uma empresa de compartilhamento de carro quando a gente colocou os 6 primeiros Fuscas para alugar lá atrás. Segundo aspecto importante é essa obsessão pelo cliente. A gente realmente se importar com a jornada dele, como que a gente constrói da jornada dele para trás, como que a gente garante que ele está envolvido no processo produtivo, como a gente garante que tem ciclos cada vez menores de teste, experimentação. E eu acho que tudo isso só se propiciou e a gente só conseguiu fazer essa parceria com a AWS e crescer rápido nessa competência, porque os alicerces culturais estavam ali. Eles só precisavam ser ressignificados para um momento onde a competência de tecnologia é mais importante do que era há 51 anos atrás. Eu acho que foi isso que a Localiza como um todo, porque não existe área de tecnologia inovadora, existe companhia inovadora, e a Localiza Co é exatamente isso, por conta dessa cultura que é tão presente na nossa vida, dentro da empresa, é o que a gente chama do jeito Allen Co. Eu queria dizer que a nossa parceria é motivo de muito orgulho. Eu te agradeço mais uma vez a você e a toda essa equipe por estarem aqui, por terem brilhado lá no keynote principal e que essa parceria seja de muitos anos. Ainda é o dia 1. Sempre o dia 1. Obrigado aí pela parceria de sempre. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou o Gabriel da Let's Media e queria fazer uma pergunta para o Valdemir. Parte do keynote a gente estava falando sobre como a entrada de dados bons ajuda o resultado final. E aí eu queria saber um pouco da sua perspectiva
desse combo de IA generativa e Open Finance, como é que isso impacta o modelo de negócio da Serasa, como é que vocês estão olhando para isso, porque dentro do setor financeiro também existe essa grande expectativa com que pode ser criado com uma fonte tão boa de dados financeiros em tempo real ali das pessoas. A diferenciação de capacidade analítica, de você realmente conseguir se aproximar do consumidor, é o que vai ganhar o jogo, né? A tecnologia por si só, ela não é um diferencial permanente, né? Inclusive você viu assim a própria IA generativa, né? Começa com alguém fazendo o modelo, meia hora depois já começa a proliferar outros, né? E é assim mesmo. Então tem muitas coisas que são mais importantes até do que a tecnologia, e esses dados para a gente, eles vão fazer com que a gente continue se diferenciando, eu espero, né? Estou aqui trabalhando para isso. Mas o ponto mais importante é assim, na evolução, e isso vai acontecer em quase todos os lugares do mundo, o consumidor, no final do dia, é o grande dono do dado. Muitas empresas falam que tem dados, né? Mas assim, o dado não pertence muitas vezes àquela empresa, o dado pertence ao consumidor. E é o consumidor que vai garantir e permitir que os dados sejam utilizados para a maioria dos usos, muito provavelmente, exceto para a questão da segurança do sistema financeiro, porque aí, mundialmente, também há uma certa liberdade de você usar esses dados. Eu sou Bruno Assis, eu sou CTO do Canary, que é um fundo de venture capital aqui do Brasil. A gente faz investimentos em empresas de tech na América Latina, sempre no primeiro cheque institucional ali, pré-seed, seed. Mas diferente de um CTO que você esperaria ter numa empresa, que tem um time, constrói produto e tal, meu papel no Canary é muito mais de um tech advisor para as empresas do nosso portfólio. Então eu ajudo eles com decisões técnicas, especialmente nesse comecinho da jornada, seja com coisas do tipo arquitetura, decisão de tecnologia e também com a parte de pessoas. Então, um fundador de negócio que está contratando um CTO, ajudo a indicar pessoas, fazer entrevista, esse tipo de coisa. Eu apresentei um painel hoje chamado Oportunidades para VCs em 2024, junto com alguns colegas, a Isabela da SoftBank e o Bruno da Valor, que são outros fundos de VC que atuam em diferentes estágios, né? E lá a gente falou um pouco sobre o que a gente está olhando para o mercado, o que a gente está buscando de tese, impactos de AI nas teses que estão entrando no fundo para a gente investir e também nas empresas do nosso portfólio, o que eles podem usar para melhorar os produtos, chegar em mais clientes, etc. E também algumas dicas de cara, como levantar dinheiro, o que você vai buscar quando você for falar com um VC, esse tipo de coisa. Acho que assim, a visão como alguém de tech e alguém que é investidor é bem diferente na real, assim, e elas são complementares, né? Então, olhando como investidor, a gente tem algumas preocupações do tipo tamanho do mercado, olhar para o perfil dos fundadores, se eles são caras que vão construir algo do tamanho que o Venture Capital está buscando ou não. E como técnico, eu sempre olhei para coisas como habilidade técnica, capacidade de construir, se sabem usar a tecnologia de forma estratégica, ao mesmo tempo que sabe achar os atalhos quando precisa, especialmente em empresas no começo, né? Então, quando eu vinha para cá como engenheiro ou como líder técnico, eu queria aprender o que estava rolando no mercado para levar para o time. Então, ainda existe um pouco essa visão, mas em termos de teses de negócio, principalmente, como usar tecnologia de forma estratégica. E eu também estou procurando fundadores técnicos para as próximas empresas que a gente vai investir. Tem uma questão que a maioria dos fundadores que chegam no nosso pipe ainda são fundadores de business. São caras que fizeram escola de business, etc. Raramente eles vêm com um co-founder técnico, né? Então eu tenho uma certa missão pessoal também de diminuir essa distância do mundo de negócio com o mundo tech. Então também identificar bons talentos que seriam bons fundadores de startup e que às vezes eles não sabem, porque o cara técnico ele tem a cabeça de eu preciso ter uma ideia, eu preciso rodar um produto antes de começar a procurar a tese, e não é bem assim, né? Então eu também sinto que eu tenho um pouco essa missão de aproximar esses mundos
e ajudar a galera técnica a entrar no mundo de startup e de negócios. Eu acho que uma questão que eu tenho visto, que eu vi aqui no evento, e isso tem se provado, é que a AI tem cada vez mais opcionalidade. E aí opcionalidade tanto do ponto de vista técnico, você tem muitas formas agora, muitos modelos diferentes. Falando de AWS, você tem Bedrock, que você pode testar 1 milhão de modelos e tal. Então tem opcionalidade do lado técnico, que não é todo mundo que está explorando ainda, mas deveria, porque cada modelo vai ter um use case que funciona melhor, mas tem uma opcionalidade de business também. Então tem muito... A gente já meio que sabe que todo negócio vai poder usar AI de uma forma ou de outra. Mas o que eu tenho visto aqui são casos de uso que eu não estava olhando, não estava prestando atenção, e que vai dar para levar para o portfólio. A gente tem mais de 100 empresas investidas no Canary, então sempre vai ter alguém que consegue aplicar um use case parecido, né? Então, eu tenho visto muito, entrando no nosso deal flow, por exemplo, eu tenho visto muito startups, por exemplo, entrando em fintech para B2B, por exemplo. Então, tem coisas de AI que dá para usar aqui, tem coisas de dados que dá para usar aqui, e esse é um tema que está aparecendo bastante e está começando a aparecer mais empresas desse estilo no deal flow. Então, parece que dá para juntar as duas coisas. Como? Com talento, então esses talentos que estão explorando essas tecnologias e levar elas para o portfólio também, né? Então, um pouco de juntar esses dois lados. Olá pessoal, sou Helder Jascoca, trabalho na MongoDB há quase 3 anos. Eu sou vice-presidente regional, responsável pelos clientes que já têm algum relacionamento com a MongoDB dentro da área de vendas. Naturalmente, inteligência artificial tem sido um tema bastante comentado no mercado de tecnologia. Não é diferente para a MongoDB. O ponto é que a MongoDB é um caminho que acelera os clientes para extrair todo o valor da inteligência artificial aplicando dentro dos produtos e das aplicações que os clientes têm. Então, para a gente tem mostrado aqui, através de casos de sucesso, que a gente tem na indústria brasileira e também no mercado global, como é muito mais simples e muito mais fácil construir aplicações que tiram proveito da inteligência artificial junto com a AWS. O grande ponto da MongoDB é a flexibilidade de você trabalhar com apenas uma solução com vários tipos de dados diferentes. Então, ao invés do cliente trabalhar com 3 ou 4 ferramentas para entregar uma experiência única para o usuário dele ou para o negócio dele, o modelo de plataforma que a gente trabalha, o cliente tem a possibilidade de fazer muito mais com menos. Ou seja, ao invés de ter um banco de dados para a busca vetorial, um banco de dados para busca contextualizada, um banco de dados para dados estruturados e não estruturados, no MongoDB ele simplifica e consegue trabalhar qualquer tipo de dado de forma simples e inteligente, encurtando o tempo para lançar novas funcionalidades e até mesmo novos produtos. Eu tenho uma carreira como programador, basicamente, a maior parte da minha carreira, os últimos anos como líder técnico, gestor de times, né, CTO, enfim. Então eu já vim no Summit muitas vezes nessa capacidade, assim, como dev, como gestor de times. É a primeira vez que eu venho como venture capitalist, né, como investidor. Então muda um pouco a ótica, o ângulo, mas não é a minha primeira vez no evento. Sempre lembro de participar do evento. Nós iniciamos há 3 anos atrás numa infraestrutura menor e hoje a gente é um dos principais patrocinadores porque a gente entende que esse é um dos principais eventos para a MongoDB.